acusação. Carl Shelley confirma que enviou uma carta ao réu para mostrar sua tese e não recebeu uma resposta. Diz também que foi roubada sua teoria. Réplica da defesa diz que o réu apenas se baseou na tese para fazer novos experimentos. Respondeu alegando que foi imitado, sem mais perguntas. Terceira testemunha de acusação, John Pittsburgh. Acusa o réu de corrupto, alega que a Fazenda Geral só beneficiava seus membros, cobrava altos impostos para uso pessoal, sem mais perguntas. Juízes chamam o réu para se pronunciar. Lavoisier defende-se da acusação de corrupto, dizendo que a cobrança de impostos era em nome do rei, alegando que foi muito influente para a química e para a física, e negou sua apoderação da tese do oxigênio. Uma pausa, retorna-se ao julgamento. Advogado de acusação chega a um consenso, dizendo que Lavoisier era um impostor. Advogado de defesa chega a um consenso, dizendo que o réu é o grande influente da química e para a física e está sendo acusado injustamente. O júri chega ao veredito de que o réu é acusado. Agora eu chamo o segundo escrivão. Uberaba, 10 de junho de 2010. Às 8h16, a juíza Renata Borges inicia chamando o advogado de defesa que, após um breve comentário, chama a primeira testemunha que relata que era trabalhador de dentro do laboratório de Lavoisier. Após este fato, o advogado de acusação faz uma breve pergunta e a primeira testemunha responde de forma correta. Após esse fato, a juíza Renata Borges chama mais um advogado de defesa que tem como testemunha a Madame Lavoisier, que relata o que acontece em seu laboratório. Após o término, o advogado de acusação chama atenção para uma carta que a Madame teria escondido, e com resposta plausível ele fala que isso não influencia em seus pontos positivos de acusações. Influencia apenas por papel pessoal. Após o término, chama-se outro advogado de defesa, que após um breve comentário, chama a terceira testemunha que falou que utiliza dos experimentos do próprio. Após o uso, a juíza chama os advogados para dizer algo e eles se calam. Ela encerra a parte de defesa e parte para a acusação, que fala algo contra Lavoisier e chama uma testemunha que relata o experimento falso de Lavoisier. Após chama uma testemunha que relata e após um advogado de defesa chamado e com uma pergunta. A primeira testemunha responde com uma forma sutil, respondendo que não está ciente sobre isso. Após a chamada do segundo advogado de acusação, que chama a atenção de que Lavoisier usava experimentos de outros cientistas, exaltando o advogado de acusação, acusa diretamente Lavoisier, relatando da carta que o cientista tinha escrito, querendo receber analogia do experimento. Após este advogado de defesa fala da carta e a testemunha fala que relatar o que ele fez é fácil, e não assumir o erro que fez de falar que Lavoisier usava o experimento dos outros é difícil. Após isso, chama-se a terceira advogado de defesa, informa de acusação que informa que ele roubava, e a terceira testemunha confirma, relatando que até sua família passa por dificuldades. O advogado se exalta de forma incorreta, pressionando Lavoisier a ser um ladrão. Após o término que o juiz chama o acusado Lavoisier, ele relata que pegava os impostos em nome do rei, e graças a ele, a guerra foi vencida por causa da pólvora. Após isso, o advogado fica em contradição em suas acusações, falando do imposto de Lavoisier em sua tese, fala que ele não nega dos impostos, mas sim em nome do rei, e fala ainda para agradecer a ele pelas benfeitorias científicas. Após isso, os advogados de defesa relatam as benfeitorias de Lavoisier. A palavra foi passada aos advogados de acusação e teve um breve intervalo às 8h50, decretado pela juíza Renata Borges. Às 10h11, a juíza Renata Borges volta à audiência com os advogados de acusação. Um dos advogados relata que Lavoisier é falso cientista, usando teorias de terceiros, chamando de impostor, relatando que uma outra experiência fora feita por Lavoisier 3 anos mais tarde, ainda descobrindo outras com uma inicial sendo roubada, e ao final o acusa de impostor.
decisão entregou as decisões aos jurados e à doutora juíza Renata. A defesa retruca falando que ele devolveu o dinheiro roubado e fala que ele levou grandes premiações à França com experimentos por ele criado. A juíza entrega aos jurados. Lavoisier foi condenado por 7 votos a 6 por roubo e falsas experiências. Sem mais acréscimos, eu, Lucas Gonçalves Pisoni, atesto e assino por essa audiência. Lavoisier, julgado culpado, foi condenado à guilhotina. Sessão encerrada, passaremos à execução. Vamos lembrar da célebre frase que encerrou e foi dita logo após a morte de Lavoisier, no dia seguinte, né? Demorou-se apenas alguns instantes para se cortar uma cabeça, como a de Lavoisier, e talvez 100 anos não sejam suficientes para que se forme outra como essa. Então, na verdade, o que a gente vai lembrar? Duas coisas importantes. Mesmo que Lavoisier tenha sido condenado, e principalmente pela Revolução Francesa, por quê? Porque mais pelo princípio dele ter a fazenda generalis. Por quê? Ele era cobrador de imposto. Então, na verdade, a gente vai lembrar que tem todo um jogo de interesse, não só político nisso, mas tem todo um jogo de reconhecimento científico. Então, como a gente tinha as academias, e nas academias as melhores cabeças de física, química, biologia eram ali instaladas e ganhavam para pesquisar, todos queriam ser pesquisadores e todos queriam ser reconhecidos. Então, não é apenas a questão do reconhecimento também para estar na academia, mas o reconhecimento perante o rei e perante a humanidade. Então, a gente sabe duas coisas importantes. A genialidade de Lavoisier não está na questão da descoberta, está na questão da organização, está na questão, por exemplo, de que ele, embora tenha sido condenado como usurpador de ideias, na verdade, o que ele era? Acima de tudo, ele era um curioso. E um curioso que conseguia organizar os seus dados, repetir os experimentos e de forma bastante precisa. Então, ele era bastante criativo, criava seus próprios apetrechos. Tinha recursos financeiros para isso? Tinha. E aí eu vou ter que contrariar, desculpa, aqui a acusação, porque o que acontece? Gente, sem pesquisa, sem financiamento, a gente não tem pesquisa. Sem pesquisa, a gente não tem evolução científica. Isso gasta dinheiro. Então, nos dias de hoje, voltando aí para os dias de hoje, só para a gente recordar, por que às vezes o nosso país peca? Por que às vezes o nosso país peca pela falta de pesquisa? Porque não tem incentivo financeiro. E isso é importante. A gente precisa de incentivo financeiro para ajudar a educação e para que a gente possa incentivar a pesquisa. Por favor, vamos nos deter principalmente nos processos que ele realizou. Não só na síntese ou descoberta de determinadas substâncias, mas na generalização, na organização. Não aceitar o que vem pronto e questionar isso é o primeiro ponto para um grande cientista. Querer descobrir por quê, como isso acontece, repetir os experimentos de forma exaustiva até, para que se chegue a um resultado que seja mais próximo do real. Isso é importante. Então, não se esqueçam disso quando for fazer a resenha. Lavoisier é o pai da química, é considerado com justiça e, mais do que isso, ele é considerado um dos pais das ciências em si. Então, a gente precisa de deixar esse legado, é importante, e lembrar que, além de ser um excelente cientista, físico, químico, matemático, biólogo, etc., ele também tinha, como todos nós, apesar dos defeitos, ele tinha um bom caráter. Então, a gente tem que lembrar disso também. O ser humano é um conjunto, com defeitos, com qualidades, e que a gente precisa tentar, de uma forma ou de outra, fazer com que as qualidades superem os defeitos. Foi isso que, aparentemente, Lavoisier fez durante sua vida. Por isso, nós temos hoje esse grande renome, um grande respeito por esse grande cientista. Muito obrigada a vocês se empenharam. Acho que vocês vão fazer